crianças, bom demais ter a sua companhia e a sua participação no nosso canal. Se você ainda não faz parte da família TIB BH, não se esqueça de fazer a sua inscrição e de dar um joinha. Ative o sininho para acompanhar todos os vídeos em primeira mão. E antes de começar a nossa história, quero mandar um beijo para todas as crianças que estão nos assistindo e curtindo as histórias bíblicas. Nossa história de hoje se encontra no Velho Testamento, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Ela começa contando sobre como Deus criou o mundo. Você sabia que há muitos séculos atrás, antes do começo dos tempos, nosso mundo era escuro e deserto? Então Deus, que tudo pode, criou um planeta. Ele pensou: criarei um mundo para que as pessoas vivam nele. Claro, não havia nenhuma pessoa ainda, mas Deus já estava planejando. Não decidiu criar o mundo somente por criar, mas porque é amor, resolveu criar algo para que outros seres soubessem que ele os amava. E ao terminar toda a sua criação, Deus olhou para tudo que tinha feito e disse: está muito bom. Estão preparados para ouvir? Porque já está na hora de começar a nossa história. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o abismo. E o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. E assim terminou a criação do céu, da terra e de tudo que neles há. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Deus criou o homem e a mulher e os fez parecidos com ele. E Deus viu que tudo era muito bom. Deus olhou com alegria para o vasto universo e para o lindo mundo que havia criado e se alegrou. Quando Deus criou os seres humanos, disse: eles terão mente para pensar, conhecer e me amar, e eu os colocarei para cuidar deste mundo, para mantê-lo em ordem. Deus abençoou Adão e Eva e disse que desfrutassem de todas as coisas do mundo que havia criado. Eles deveriam ter filhos para ajudá-los na tarefa que Deus lhes havia confiado. Embora o mundo estivesse a cargo deles, deveriam sempre obedecer a Deus. Deus os amava e sabia que era melhor para eles. Se seguissem essas instruções, seriam felizes. Deus deu a Adão e Eva um lindo jardim para morar. Nele havia árvores carregadas de frutas maduras para serem comidas. Peguem as frutas e as comam à vontade, disse-lhes Deus. Mas não comam a fruta daquela árvore que está no meio do jardim. Aquela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem os frutos daquela árvore, vocês vão morrer.
Adão e Eva cuidavam do jardim para Deus, cuidavam de todas as plantas e árvores. Todo fim de tarde, quando estava fresco, Deus ia conversar com eles. Eles passeavam por todos os lugares, contando tudo o que havia acontecido, até cair a escuridão para encerrar mais um dia perfeito. Nada poderia estragar a felicidade de Adão e Eva no jardim do Éden. Ou assim parecia. Mas havia alguém que estava planejando arruinar tudo que Deus tinha feito. Era Satanás, o inimigo de Deus que detestava tudo que era bom e encantador. Um dia, a cobra, que era a mais astuta de todas as criaturas existentes no jardim, sussurrou para Eva: Deus realmente diz que vocês não devem comer nenhum dos frutos destas árvores atraentes? Claro que não, respondeu Eva. Nós podemos comer todas as frutas que quisermos, a não ser as daquela árvore ali. Deus diz que não devemos comer aquela fruta, senão vamos morrer. Isso não é verdade, sibilou a cobra suavemente. Deus sabe que se vocês comerem aquela fruta, vão ficar tão sábios e inteligentes quanto ele. Por isso disse a vocês para não comerem. Eva olhou com novos olhos as atraentes frutas que pendiam em cachos daquela árvore proibida. Pareciam boas. Ela imaginou que deviam ser muito gostosas. Então pensou em como seria maravilhoso se tornar tão sábia quanto a cobra havia dito. Então, decidida, ela rapidamente pegou uma das frutas tentadoras, mordeu-a e a entregou a Adão para que ele também a provasse. Crianças, sabe o que aconteceu? Em vez deles se sentirem inteligentes e sábios, os dois se sentiram arrasados e envergonhados. Tinham desobedecido ao Deus sábio e amoroso, seu Criador e amigo. Foi assim que o pecado entrou no mundo. Desde então, cada pessoa que nasce tem uma natureza pecaminosa, uma natureza que não quer agradar a Deus. Você sabe o que é pecado? São as coisas erradas que fazemos. E o que será que fazemos que não agrada a Deus? Por exemplo, mentir, bater no amigo, falar palavrão, não respeitar a professora, o pastor da igreja, brigar com a irmã, desobedecer os mais velhos e muito mais. Ver coisas feias na televisão e pegar dinheirinho escondido na carteira do papai. Todos nós podemos pecar, mas como toda coisa errada, ele tem consequências. O pecado nos afasta de Deus, deixa nosso coração sujo como um lamaçal. E assim como nós não gostamos de morar num lugar sujo, Jesus também não quer morar num coração sujo de pecado. A Bíblia diz em Romanos 5,12: assim como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, que é a separação de Deus, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você e eu pecamos porque nascemos em pecado, com o desejo de fazer coisas erradas à nossa maneira. A morte ou separação para sempre de Deus é o castigo que merecemos pelo nosso pecado. O pecado é algo muito sério. Ele causa muita infelicidade. Ele arruinou a criação perfeita de Deus. Que pena que Adão e Eva desobedeceram a Deus e fizeram o pecado entrar no mundo. Quando chegou o fim da tarde, eles não saíram apressados para se encontrar com Deus.
e estavam envergonhados por ter desobedecido. Pegaram algumas folhas grandes para tentar cobrir o corpo e depois se esconderam silenciosamente entre os arbustos. Antes, eles esperavam ansiosamente pela chamada de Deus no fim da tarde. Agora tinham medo de ouvir a conhecida voz de Deus. Finalmente, eles a ouviram. Onde está você, Adão? Chamou Deus. De cabeça baixa, eles saíram lentamente para se encontrar com Deus, que olhou longa e tristemente para os dois culpados. Por que vocês estão se escondendo? Perguntou-lhes. Eu estava com medo de vê-lo, porque eu estava nu, gaguejou Adão. Quem lhe disse isso? Perguntou Deus. Vocês comeram a fruta da árvore que dá o conhecimento do que é bom e do que é ruim? A culpa não foi minha, disse Adão. Eva me persuadiu a comer a fruta. Não foi minha, disse Eva. A cobra me enganou para que eu a comesse. Deus conversou com cada um deles e fez uma promessa especial de que enviaria um dia alguém que acabaria com o pecado e venceria Satanás. Explicou que ao desobedecerem tinha estragado seu mundo encantador. Agora, entre as plantas e flores cresceriam ervas daninhas e espinhos. O trabalho se tornaria pesado e cansativo. Algo ainda mais triste viria a seguir. Deus castigou Adão e Eva pela desobediência e rebelião, expulsando os dois do jardim. Vocês não podem mais morar nesse jardim, disse Deus. Aqui nós passeamos juntos e conversamos, mas como vocês decidiram fazer o que queriam, isso significa que escolheram se afastar de mim. Agora devem ir para o mundo e seguir o próprio caminho. E quando o fim chegar, vocês vão morrer. Com o coração pesado, Adão e Eva deixaram o lindo jardim do Éden. A serpente, o homem e a mulher deviam sofrer as consequências do juízo de Deus por causa do pecado. Deus colocou anjos na entrada do jardim com espadas de fogo para proteger a árvore da vida. Passaram a guardar os portões do paraíso, que ao que parecia a humanidade havia perdido para sempre. Crianças, tudo era perfeito no jardim e Adão e Eva poderiam ter morado lá para sempre, mas agora eles tinham pecado. Vamos compreender algo muito importante aqui. O pecado de Adão e Eva não foi o comer simplesmente o fruto, que poderia ter sido uma maçã, uma pera, um abacate ou um abacaxi. O pecado foi a desobediência. Repita comigo. Toda desobediência é pecado e traz sacrifício. Qual foi o sacrifício de Adão e Eva? Isso mesmo, foram expulsos do paraíso, passaram a comer somente o que conseguissem com o seu trabalho, com o suor do seu rosto. E o pior de todos os sacrifícios, perderam a comunhão com Deus. Não podiam mais, a partir daquele momento, aproximar-se de Deus, pois o pecado havia entrado em seus corações. Um grande abismo foi criado entre o homem e Deus. Embora nós sejamos livres para fazer as coisas, Deus quer que o amemos e obedeçamos. Não devemos culpar os outros quando erramos. Por causa da desobediência de Adão e Eva, todos nascem merecendo o castigo de Deus pelo pecado. Mas Jesus recebeu esse castigo por nós quando morreu na cruz. Ele quer que tenhamos a vida eterna e vivamos com Ele um dia. A Bíblia diz em João 3,16, para que todo que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Você quer crer em Jesus hoje? Por favor, incline a sua cabeça e feche os seus olhos. Vamos orar? Senhor Jesus, sei que sou pecador e que fiz coisas erradas. Creio que o Senhor morreu por mim. Eu o recebo, então, neste momento, como meu Salvador e peço que perdoe os meus pecados. Agradeço também porque tudo o que faz é perfeito. Obrigado por estar presente em minha vida em todos os momentos. Obrigado por ter me escolhido para a salvação. Amém. Acabou a nossa história, mas domingo que vem tem mais. Beijo para vocês e tchau, tchau. Até domingo que vem.